Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente falar sobre o jogo de ontem, né? A derrota do Bahia para o Internacional de Porto Alegre, pela Copa Libertadores da América, um jogo onde o Bahia precisava vencer a partida, fez 1-0, fez o que tinha que fazer, mas logo depois tomou o gol de empate, após tomou a virada, e a gente vai tentar tratar com vocês aqui nesses 10 minutos, né? Sobre essa questão de ontem. O Bahia que veio com a escalação com a mudança de postura, porque quando se escala o jogador William José ao invés do Lúcio Rodrigues, você muda o comportamento tático do time, porque com o Lúcio José você tem um jogador que tem uma dinâmica ofensiva maior do que a de William José. O William José é um jogador mais lento, um jogador mais de pivô, aquele centroavante que espera a bola, né, para fazer o passe com os atletas, um jogador mais técnico, que volta até inclusive o meio de campo para tocar a bola com os companheiros. Ontem, por exemplo, saiu muitas vezes da área, veio para o campo defensivo, e o Bahia sentia muito isso, porque o Bahia é um time que precisa ter jogadores na frente, né, jogadores atacantes com movimentação, para que apareça o futebol dos construtores do Bahia, no caso do Caio Alexandre, do Everton Ribeiro. E quando o Bahia não tem, como ontem não teve atacante, no caso o Lúcio Rodrigues, que mesmo estando mal na parte individual, ele é um jogador que acrescenta nessa parte de velocidade lá na frente, de dinâmica, de troca de posição e tudo mais, e isso facilita para que o Bahia jogue vertical, né? Então, com a entrada do William José, o Bahia ficou muito com jogadas laterais, né? Tocando muito a bola para o lado, e isso prejudicou a evolução do time do Bahia na saída de bola, inclusive quando o Bahia conseguia roubar essa bola do Internacional. Um primeiro tempo onde o Internacional pressionou muito o Bahia, conhecendo de como o Bahia joga, o técnico Roger Machado colocou 4 atacantes, fazendo a pressão na saída de bola do Bahia, marcando muito o Caio Alexandre. Até eu comentando ao jogo pela Itapuã FM, naquele primeiro tempo ali, eu imaginava até o Rogério Ceni fazer uma troca da posição do Caio Alexandre pelo Everton Ribeiro, ou o próprio Jean Lucas. Pode ser qualquer um que saiba construir, né? Que tenha uma certa técnica para sair, porque o Caio Alexandre estava muito preso ali, a marcação era muito forte de todos os jogadores ali. O Alan Patrick encostava, o Wesley fechava no Gilberto, o Gustavo fechava nos zagueiros do Bahia, o Caio Alexandre estava muito preso, e o Bahia ficou com a saída de bola muito comprometida, e aí tinha que tocar no Gilberto, que fez um primeiro tempo muito ruim. Gilberto errou muitos passes, Gilberto errou muita saída de bola, parecia nervoso. Aliás, o que deu para perceber já no Gilberto é que tem alguns jogos mais duros, jogos mais difíceis, que parece que o emocional dele fica meio abalado, né? Ele não consegue conectar jogadas como ele conecta em jogos mais fáceis, em jogos, né, de campeonatos que não tenha tanta responsabilidade como o jogo de ontem. Então o Bahia sentiu muito naquilo que o Bahia é bom, numa saída de bola, e que culmina em uma jogada mais aguda lá na frente. A bola não chegava no Pulga, quando chegava ele não estava com essa disposição toda na partida de ontem, e aí o Internacional começou a criar uma possibilidade aqui, outra possibilidade ali, né? Chegou com perigo na meta do Bahia, e o Bahia na realidade no primeiro tempo só teve uma grande jogada, né, para fazer o gol, que foi a jogada do Cauli, num contra-ataque rápido que o Bahia teve. O Bahia fez 2 contra 1, o Cauli passa a bola para o Jean Lucas, que entrava pelo lado esquerdo, e na hora do arremate de perna esquerda, ele chutou mais a grama do que a bola, terminou botando para fora, e perdeu a única grande oportunidade realmente que o Bahia teve no primeiro tempo. Apesar de o Bahia ter a posse de bola, essa posse de bola do Bahia não ia mais além do que uns 15 metros acima da linha do meio de campo, do tricolor, lá no estádio Beira-Rio. No segundo tempo, o técnico Rogério voltou com o mesmo time, e o Inter fez uma modificação importante. Por quê? Porque o Gustavo ele não tem a mesma mobilidade que o Vitinho. O Vitinho é um jogador mais rápido, de mais mobilidade, é aquilo que a gente fala. Tem que ter um jogador com essa dinâmica de ataque, né? Que tenha essa movimentação importante lá no ataque. E o Vitinho tem essa movimentação, e o Internacional ganhou com isso, inclusive o gol. Nos gols da equipe do Internacional, é claro que o Bahia faz 1-0, e aí a gente tem que falar sobre isso, porque quando o Bahia faz 1-0 aos 9 minutos do segundo tempo, uma bola que é cruzada do lado esquerdo, a bola sobra para o William José, que chuta, o goleiro defende,
e o Jean Lucas ia chegando por ali, termina finalizando, fazendo 1-0. Ali eu entendo o seguinte: se o Bahia não toma logo o gol depois do passe saiu menos de um minuto. Depois que o Inter dá o passe, sai aos 50 segundos mais ou menos do gol que o Bahia faz. O Bahia faz o gol, demora um pouquinho, o Internacional bate o passe, a partir do passe não leva 50 segundos para o time do Internacional fazer o gol. Se o Rogério tem um pouco mais de tempo, eu acredito que ele colocaria o Acevedo ali no lugar do Cauli, botaria o Acevedo, talvez até trocasse um William José, colocasse um Ademir para dar profundidade, né, amplitude, para pegar nos contra-ataques. O Bahia com 1-0 no placar, mas não teve tempo, porque aí logo depois, um erro na minha opinião do David Duarte na saída de bola, né? Ele se precipitou e entregou a bola ao adversário, e aí a bola terminou sendo lançada para a área e o Vitinho estava esperto, e aí fez o gol de empate no Bahia. E o segundo gol ainda é mais interessante nos erros tricolor, porque a jogada está do lado esquerdo, é claro, do lado direito de ataque do Inter, tem 3 jogadores do Bahia que não atacam o adversário para tomar a bola. Essa bola chega no meio de campo, vai ao lançamento, o David Duarte está sozinho, sem ninguém para rebater a bola, ele rebate a bola nos pés do jogador do Inter que está na intermediária. Essa bola é jogada para o lado esquerdo, para o Wesley. Quem está lá é o Michel Araújo, que já tinha entrado no lugar do Everton Ribeiro, e o Michel Araújo não ataca o Wesley, deixa o Wesley dominar a bola como quer para cruzar a bola para a área, né? Com esse cruzamento na área, o Mingo não consegue chegar e o Borré de cabeça faz o segundo gol. Mas como eu estava falando, antes do gol, né, do primeiro corte do David Duarte, que vai para o meio, a bola volta para ele, aí no carrinho ele tira novamente e a bola sobra para o jogador de meio de campo do Internacional. E aí 2-1, o técnico Rogério foi fazendo modificações, colocou vários atacantes no time do Bahia, o Bahia cresceu, o Bahia foi para frente, criou algumas outras oportunidades de gol lá na equipe, contra a equipe do Internacional, mas aí já ficou difícil porque tomou a virada. É assim, minha gente, foi ruim, foi péssimo, o Bahia foi muito mal no jogo, não foi, mas não conseguiu o objetivo, né? Não conseguiu o objetivo que a gente esperava. Dá para perceber que o elenco do Bahia precisa de contratações. Isso é bom ver agora, porque tem um Campeonato Brasileiro inteiro aí. A gente não sabe se o Bahia vai passar, vai ganhar no playoff para entrar na Sul-Americana. Se entrar na Sul-Americana, aí para mim tem que brigar para ganhar. Porque disputar a Sul-Americana para chegar entre os 4, para mim não adianta. Se está disputando a Sul-Americana, tem que disputar para ser campeão da Sul-Americana. Outro resultado, né, para quem estava na Libertadores, para mim, eu acho que não serve. Deu para perceber que o Bahia precisa de um meia, né? Não dá para ficar vendo o Cauli. Cauli ontem desfilou apenas dentro de campo, não jogou futebol. O Bahia, para ter essa postura de 2 construtores como Everton Ribeiro e Caio Alexandre, o Bahia precisa de um meia que arranque, um meia que decida jogo, e o Cauli já deu para perceber, muita paciência o torcedor já teve com o Cauli até hoje, e o Cauli não consegue decidir aos jogos. O Bahia precisa de um goleiro, teve culpa ontem, não é que teve culpa, mas dá para ver que não é o goleiro ideal para ser o goleiro titular da equipe do Bahia. Então algumas posições o Bahia precisa contratar, né, para ajustar esse time, para dar mais firmeza ao time, para dar mais equilíbrio ao time do Bahia, porque o Bahia ainda tem Copa do Brasil, o Bahia talvez vá para a Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro, tem as finais do Campeonato do Nordeste, onde precisa ter um elenco mais forte. Só concluindo aquela questão ainda de jogar o Lúcio, não jogar o Lúcio, jogar o William José, é assim, enquanto não contrata, gente, pelo sistema que o Bahia joga, o Bahia vai ter que jogar com Lúcio Rodrigues, se o Bahia quiser jogar com aquela dinâmica que o Bahia joga, ou o Rogério adaptar algum jogador ali, o Kaique, não sei o que ele pode fazer, mas com o William José o time perde aquela velocidade que o Bahia tem de meio de campo, sabe, aquela construção de chegar na cara do gol o tempo inteiro. Então essa avaliação tem que ser feita aí pela comissão técnica do Bahia, e o Bahia agora tem Brasileiro no próximo sábado contra a equipe do São Paulo. Grande abraço a todos, sei que você está retado, torcedor, mas não tem mais o que fazer sobre Libertadores da América, agora só no ano que vem. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.